pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai resolver esse exercício aqui, né? Que diz assim, ó, calcule o ângulo entre os ponteiros do relógio às 4 horas e 20 minutos. Então, primeira coisa, pessoal, que eu aconselho vocês a fazerem é um esquema, beleza? Então, vou colocar aqui uma circunferência para a gente então representar esse relógio aqui com essas horas que estão aqui no enunciado. Então, vai ficar assim, ó. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos notar é o seguinte, que o relógio de ponteiro, né? Então ele é dividido em 12 partes, não é isso? Então eu vou ter aqui 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas, beleza? Então são divididos em 12 partes. Agora reparem no seguinte, se a gente for pegar aqui uma medida angular de uma volta completa aqui, ó, concorda comigo que aqui eu vou ter um ângulo de 360 graus, beleza? Então, para me saber quanto que mede cada parte aqui, a medida angular de cada parte, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar então 360 e dividir por 12, beleza? Então, ó, 36 dividido por 12 dá 3, 3 vezes 12 dá 36, opa. E 36 menos 36 é zero. Daí a gente abaixa o zero e esse zero ele vem para cá. Ou seja, cada medida dessa aqui, ó, de cada parte, né, dessa medida angular, deixa eu colocar aqui melhor para vocês, ó. A gente sabe então que mede o quê? 30 graus, beleza? Cada uma dessas partes aqui. Bom, aí é o seguinte, veja só. Próxima coisa que a gente vai fazer é colocar uns ponteiros aqui. Então o relógio de ponteiro, ele tem dois ponteiros, o maior para medir os minutos e o menor para medir a hora, beleza? Então aqui está dizendo que o relógio estava marcando 4 horas e 20 minutos. Bom, no ponteiro dos minutos eu vou representar aqui como vermelho. Se está nos 20 minutos, então esse ponteiro aqui dos minutos ele vai ficar aqui, ó. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então ele vai ficar aqui. Já o ponteiro das horas, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Que é 4 horas, né? Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então se é 20 minutos, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Beleza? O ponteiro menor. Então aqui no caso desse exercício, ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. A medida desse ângulo. E também ele quer saber, obviamente, né, a medida desse ângulo maior aqui, beleza? Que eu posso ter a medida angular do menor ângulo aqui compreendido. E eu posso também me referir à abertura angular vindo pelo outro caminho aqui, ó, beleza? Então eu tenho a medida angular dessa aqui, que é a maior, e eu tenho essa outra medida angular aqui, que é a menor. Então vamos calcular então as duas. Bom, aí é o seguinte, como que a gente faz para calcular isso, né? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que cada parte dessa aqui, a gente já viu que corresponde a 30 graus. E para o ponteiro dos minutos, né, ele partir daqui, por exemplo, desse ponto e chegar até aqui, que é 1 hora, quantos minutos que nós vamos ter aqui? 60 minutos, beleza? Então a gente pode estabelecer uma regra de 3. Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, ó, vamos colocar aqui então a coluna para a medida angular. E uma outra coluna aqui para o tempo, beleza? Então, uma outra coluna aqui para o tempo que está em minutos. Então a gente já sabe, né? Que para a medida angular de 30 graus aqui, ó, ela vai estar associada a quantos minutos? 60 minutos,
beleza? E no caso aqui, né? Como são 4 horas e 20 minutos, no caso de 20 minutos, a pergunta que a gente quer saber é a seguinte: qual que vai ser a medida angular então para esses 20 minutos aqui, beleza? Ok, então para isso basta a gente montar aqui a conta, né, por meio da regra de 3. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos multiplicar esses camaradas aqui em cruz, beleza? Então vai ficar x vezes 60, que vai ser igual a 30 vezes 20. Então o 60 ele está multiplicando o x, beleza? Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x, que vai ser igual a 30 vezes 20, que é 600. E o 60 vai passar para o outro lado dividindo. Então aqui basta a gente cortar o zero em cima e o zero embaixo, né? E daí vai ficar x, que é igual a 60 dividido pelo 6. 60 dividido pelo 6, a gente sabe que é 10. 10 graus. Ou seja, essa medida aqui, ó, menorzinha aqui, ela é de 10 graus. Agora, para a gente saber a medida desse outro ângulo maior aqui, ó, que começa aqui, vem por aqui e termina aqui, ou seja, o ângulo maior, basta a gente fazer o seguinte: a gente pega o 360, que é a volta completa, e subtrai 10. Então aqui vai ficar exatamente 350. Ou seja, essa outra medida angular aqui é exatamente 350 graus, beleza? Então tá aí, pessoal, tá resolvido o exercício. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.